Atos 1:8. Atos 1:8. À medida que for encontrando, vai se colocando de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Está com o coração aberto? Glória a Deus. Está com a certeza de que vai ter milagre na sua vida? Como no grupo lá não dá para você comentar dentro do grupo, quando tiver um milagre, você vai mandar o seu milagre para um dos administradores. Combinado? Assim que você receber a vitória, eu sei que amanhã já vai ter gente para contar milagre. Então você manda lá para um dos administradores, para mandar para mim ou para qualquer um dos outros administradores, para a gente poder glorificar a Deus, agradecer a Deus e também postar lá. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o viste ir. Diga, ele vai voltar. Senhor Deus, nós cremos nessa promessa, nós estamos aguardando esse grande dia, mas nós sabemos também, ó Pai, que nós aqui nessa terra podemos viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Estamos diante da sua santa e poderosa palavra. O nosso coração arde toda vez que somos alcançados por ela, e nessa noite não é diferente. Meu Pai, existem pessoas aqui que eu creio que já receberam um toque do Senhor. O Senhor já tocou, já curou, já libertou, já transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, Senhor, o nosso coração se rende e queremos ouvir a tua voz. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Então o texto que lemos termina com a promessa de que ele vai voltar, e de fato ele vai voltar. Os sinais aí estão que ele vai voltar. E por que eu tenho certeza que ele vai voltar? Porque foi ele que disse, e tudo aquilo que ele disse aconteceu. Tudo aquilo que ele falou que aconteceria, aconteceu. Se a gente analisar os últimos momentos dele, no primeiro momento dele aqui na terra, a gente vai ver que tudo que ele falou aconteceu. Ele disse que seria traído e foi. Ele disse que Pedro negaria 3 vezes e negou 3 vezes. Ele disse que todos fugiriam e todos os discípulos fugiram. Ele disse que seria preso e foi. Ele disse que morreria e morreu. Mas também disse que ao 3º dia ele iria ressuscitar e ressuscitou. Então tudo foi acontecendo exatamente do jeito que ele falou e na sequência dos fatos que ele disse que aconteceria. E foi lindo tudo aquilo que aconteceu. Foi um grande mover em toda aquela região. Se a gente analisar, depois da morte de Jesus, como os discípulos ficaram entristecidos, coração apertado, se trancaram dentro de um cenáculo, estavam angustiados. Aí o texto vai dizer que na manhã do 3º dia, Maria Madalena, qual o nome dela? Uma improvável, uma mulher que tinha a vida toda errada, uma mulher que andava em caminhos tortuosos, mas foi alcançada por Jesus e teve a vida transformada. Maria Madalena, na manhã do 3º dia, se levantou, e o texto vai dizer que de madrugada, ainda estando escuro, e foi ao sepulcro, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Maria Madalena foi uma das 3 pessoas, missionária Fabiana, que quando Jesus estava lá pendurado na cruz, ela ficou aos pés da cruz. Porque aos pés da cruz só ficou Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João, o discípulo do amor.
Maria Madalena viu Jesus ali nos seus últimos momentos, ouviu as últimas 7 frases que Jesus pronunciou naquela cruz, viu muito bem quando Jesus deu o último suspiro, entregando o seu espírito ao Pai. Maria Madalena presenciou tudo isso. E essa Maria Madalena também tinha uma promessa dele. Essa Maria Madalena também ouviu ele dizer, porque andava junto dele, que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Essa promessa foi declarada por ele. Os discípulos ouviram, Maria Madalena também ouviu, mas até Maria Madalena, até quem andou tão pertinho dele, até quem foi alcançado pela graça dele, teve os seus pecados perdoados, teve dificuldade de acreditar naquilo que ele prometeu que aconteceria. Porque olha que coisa, Maria Madalena se levanta pela manhã de madrugada para ir ao sepulcro, mas ela vai levando perfume para ungir o corpo de Jesus. Então ela não levanta na certeza que Jesus havia ressuscitado, ela levanta com a certeza de que chegando lá, ela encontraria o corpo de Jesus. Então ela não levanta pela esperança da ressurreição, mas ela levanta para perfumar o corpo de Jesus. Só que quando Maria chega no sepulcro, a pedra já havia sido removida da entrada da sepultura. Maria percebe que a sepultura estava vazia. Ela entra em desespero e diz: levar o corpo do meu Senhor. Ela corre até a casa onde os discípulos estavam reunidos e vai falar com os discípulos que Jesus não estava na sepultura. Pedro e João vêm correndo. João toma a dianteira, entra no sepulcro. João toma a dianteira, chega, Pedro chega depois, entra no sepulcro, na sequência João também entra, e Jesus não estava lá dentro. Só que esses 2 discípulos voltaram para casa. Maria então vai entrar no sepulcro, mas o texto vai dizer que Maria, quando sai, ela encontra alguém do lado de fora. E a esse alguém do lado de fora ela pergunta: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Me diga, para que eu vá buscá-lo. Olha, já é o 3º dia, ele disse que ressuscitaria, na verdade ele já ressuscitou, mas Maria Madalena ainda não estava acreditando. Como assim? Igual muita gente aqui, que nessa noite já recebeu um milagre, mas ainda não está acreditando. A vitória já chegou na sua casa, e tem gente que ainda não está acreditando. Tem nódulo aí que já sumiu, mas tem gente que ainda não está acreditando. Tem gente aqui nessa noite que já foi curada, mas ainda não está acreditando. Maria Madalena está vivenciando um milagre, mas ainda não está acreditando. Este ser que ela está vendo, que ela julga ser o jardineiro, de repente, quando Maria vira para ir embora, ele diz assim: ó, Maria. Aí ela reconhece a voz e diz: Rabone, mestre. E ela vai ao encontro dele e ele diz: não me detenha, porque eu ainda não subi, mas vai, diga aos meus irmãos e a Pedro que eu encontro com eles na Galileia. Jesus ressuscitou, a promessa se cumpriu, e tudo aquilo que Jesus prometeu, Ele vai fazer na sua vida também. Nesse mesmo tempo, 2 discípulos estão saindo de Jerusalém, desanimados, entristecidos e dizendo: Jesus morreu e não ressuscitou. Hoje já é o 3º dia e ele não ressuscitou. O texto afirma que Jesus começa a caminhar do lado deles e eles não percebem que é Jesus. E Jesus pergunta: sobre o que vocês estão falando? Aí os discípulos dizem para ele: ué, você por acaso é forasteiro, não é daqui? Acaso não soube as coisas que aconteceu esses dias na cidade? Com o nosso Jesus, que se entregou por todos nós, morreu, disse que ao 3º dia ressuscitaria, mas sendo hoje, amanhã do 3º dia, ele não ressuscitou. Eles chegam a Emaús para entrar numa casa, e eles convidam a Jesus para entrar nessa casa com eles, 15 quilômetros de distância de Jerusalém. Jesus entra na casa a convite deles, e dentro daquela cultura, quando se assentavam à mesa para partir o pão, quem tinha a honra de partir o pão era o convidado, e eles convidaram Jesus para entrar na casa e se assentar à mesa. Jesus então vai ter a honra de partir o pão com eles, e quando Jesus pega o pão,
levanta o pão para partir, os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Só que quando eles viram que era Jesus, Jesus sumiu diante deles. Aí um olha para o outro e diz: era ele. Acaso a palavra que ele vinha falando conosco no caminho não estava ardendo dentro de nós? Porque toda vez que Deus está falando, a palavra arde no coração de alguém. Toda vez que a palavra dele é anunciada, ela começa a arder no coração de alguém. Você não veio para uma palestra, você não veio para uma apresentação, você não veio para um encontro de autoajuda, você veio para um culto, onde se adora ele e se compartilha a palavra dele. E se a palavra dele está entrando e ardendo o seu coração, você não precisa ficar em silêncio, não precisa ficar calado. Se a palavra dele está queimando aí dentro, pode adorar a ele, pode engrandecer o nome dele, pode bendizer o nome dele, pode dizer que você o ama. Se a palavra dele está queimando aí dentro, pode fazer barulho, porque a casa também é dele. Eles descobrem então que eles perderam tempo. Perderam tempo em que sentido? Quando duvidaram da promessa. Todo aquele que duvida daquilo que Jesus falou está perdendo tempo. Todo aquele que duvida da promessa que Jesus o fez está perdendo tempo. Então me ajuda, olha para a direita, olha para a esquerda e fala para essas pessoas aí: não perca tempo. Acredita na promessa que Deus tem para você. Deus tem promessa para a tua casa, Deus tem promessa para a tua saúde, Deus tem promessa para a tua vida financeira e profissional. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para alguém que chegou aqui pela primeira vez sozinho. Deus tem promessa para você, quem crê. E Jesus agora vai ficar no meio dos discípulos. Jesus aparece no meio deles com a porta estando fechada. E vai dizer: Pai seja convosco. Eles ficam maravilhados, porque a porta está fechada, ninguém abriu a porta, e Jesus apareceu no meio deles. E Jesus vai dando instrução para esses homens. Jesus vai ensinando para eles o que se deve fazer. Em Marcos 16:15 tem um texto que eu amo, que Jesus vai dizer para eles: vocês vão por todo mundo, vão pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Domingo tem batismo, e Jesus ali disse: quem crer e for batizado será salvo. E Jesus começa a falar de sinais que seguiriam aqueles que acreditassem. Ainda bem que eu estou numa casa em que um povo acredita que Deus ainda opera milagres, coisa boa. Jesus vai para um lado, vai para o outro. Em João 21, Jesus vai resgatar Pedro, que estava desanimado porque negou Jesus 3 vezes. Mas quando eu chego em Atos capítulo 1, versículo 9, vai ter breve despedida. Jesus está pregando. Percebe que aqui Jesus está pregando? E aqui nesse culto tem aproximadamente 500 pessoas. Jesus está pregando, e quem ali está ouvindo tudo aquilo que ele está dizendo. Jesus vai dizer para eles: gente, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está dizendo tudo o que vai acontecer na sequência. O texto vai dizer que enquanto Jesus está pregando, e Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês vão receber poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, vocês vão ser minhas testemunhas. Ai meu Deus, você vai testemunhar. Ai meu Deus, a sua casa vai testemunhar. Teus filhos também entrarão por essas portas e vão testemunhar. Jesus está pregando, está dizendo: vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, em todas as partes da terra vai ter gente que vai testemunhar. Em Campo dos Goitacazes vai ter gente que vai testemunhar. Mas vamos lá: Goitacazes, Guarus, Tocos, Farol, Baixa Grande, Saturnino Braga, Jockey Clube, Penha, IPS, Turf Clube, Parque Aurora, em todos os confins dessa terra vai ter gente que vai poder abrir a boca e vai testemunhar.
Jesus está falando, pregando para ele, só que de repente um negócio estranho começa a acontecer. O que? Jesus começa a flutuar. Está aí no texto. Jesus começa a flutuar, ele vai flutuando, ele vai subindo. E a turma agora está olhando para ele, está Jesus subindo, né? Diante dos olhos deles. Jesus fala e começa a flutuar, começa a subir, e eles vão olhando para ver o que vai acontecer, até que chega um momento em que eles não conseguem mais ver Jesus, porque uma nuvem o oculta. Uma nuvem ocultou Jesus, e ninguém agora consegue ver o que está acontecendo. Eles só viram Jesus subindo. E é nesse momento que dois anjos, vestidos de branco, aparecem ali e vão dizer o seguinte: olha, homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ou seja, que vocês viram acabar de subir, assim como ele subiu, ele vai voltar. Mas o fato era uma despedida. Era um até breve, mas era despedida. E a gente não quer ficar longe de quem a gente ama. A gente não quer ficar longe de alguém que ensinou tanto para a gente. A gente não quer ficar longe de alguém que é tão especial. E tem ali embaixo agora um povo que estava ouvindo tudo aquilo que ele estava dizendo. E essa nuvem o oculta. E tem pessoas ali que a gente conhece, com certeza. Com certeza ali no meio daquele povo tem um homem que depois que foi curado, a Bíblia diz que seguia Jesus pelo caminho. Onde é que está escrito isso? Marcos 10. Com certeza ali no meio daquele povo que está ali vendo Jesus, ouvindo Jesus pregando, e de repente vendo Jesus subindo, tem um Bartimeu. Qual o nome dele? Imagina comigo agora Bartimeu vendo Jesus subindo, de repente a nuvem ocultando Jesus, mas Bartimeu tendo a honra, tendo a alegria, tendo a satisfação de poder abrir a boca dele e dizer assim: ó, ele subiu, um dia vai voltar, mas ainda bem que ele passou por Jericó. Ainda bem que naquele último dia que ele passou por Jericó, eu clamei. E ainda bem que quando mandaram eu parar de clamar, eu não parei de clamar, e clamei mais alto ainda. Imagina comigo, Bartimeu olhando para o céu e dizendo: ainda bem que eu clamei, porque quando eu clamei, ele me deu a vitória que eu precisava. Quando eu clamei, ele fez o que eu pedi. Ainda bem. Imagina uma outra pessoa olhando para o céu e dizendo assim: olha, ainda bem que quando ele chegou em Cafarnaum e estava indo na direção da casa de um religioso lá chamado Jairo, ainda bem que eu ouvi dizer que ele estava passando, e ainda bem que eu acreditei que se tão somente eu tocasse na orla das vestes dele, eu seria curada da minha enfermidade. Imagina comigo, imagina essa mulher olhando Jesus subindo e dizendo: ainda bem que eu toquei nele, ainda bem que eu acreditei, ainda bem que eu fiz a minha parte e recebi o meu milagre. Oh, você está pegando? Por favor, vai gravando, porque essa mulher pôde olhar e dizer: ainda bem que eu fiz a minha parte e recebi o meu milagre. Imagina agora um outro cidadão, Felipe, olhando para o céu, vendo a nuvem ocultar Jesus e dizendo assim: ó, ainda bem que eu tenho amigos que um dia me colocaram em cima de uma maca, me levaram até a casa onde ele estava, subiram comigo pelo lado de fora, por uma escada, até o teto da casa, abriram um buraco no teto e desceram a maca onde eu estava, até a presença dele. Ainda bem que eu tive amigos para me levar para o lugar onde ele estava operando. Ainda bem que os meus amigos me levaram até lá. Se prepara, porque você também que veio aqui hoje a convite de um amigo, você também vai poder dizer isso. Ainda bem que o meu amigo me levou naquele culto. Ainda bem que meus irmãos me convidaram para ir naquele lugar onde Jesus está operando. Por quê? Porque Jesus olhou para esse paralítico e disse assim: olha, perdoados estão os teus pecados.
pecados. Ele era pecador, mas Jesus decidiu perdoar. Olha aqui, aos juízes de plantão, ele era pecador, mas Jesus decidiu perdoar. E quando Jesus perdoa, transforma a vida. Quando Jesus perdoa, levanta aquele pecador que estava prostrado. Ai meu Deus, tem pecador aqui que também vai dizer: ainda bem que Jesus me perdoou, ainda bem que Jesus me levantou. Eu creio, missionária, eu creio que tinha um casal lá, casal de gente bonita, tipo vocês assim, que olhou para o céu e disse assim: olha, gente, ele está subindo, olha, a nuvem ocultou ele. Ele disse que vai voltar, mas ainda bem que nós convidamos ele para a nossa festa de casamento, porque a festa ia acabar, mas como nós convidamos ele, ele pegou a água, transformou a água em vinho, e o nosso casamento teve continuidade. Vai ter casal que vai dizer assim: ó, ainda bem que nós convidamos Jesus para entrar, porque aquilo que ia acabar, só não acabou porque Jesus entrou lá. Imagina comigo agora, um homem olhando para o céu e dizendo assim: gente, ele está indo, ele vai voltar, mas ainda bem que um dia eu fui para o pé do monte onde ele estava e fiquei esperando ele descer. Porque quando ele desceu de lá de cima do monte, tinha uma multidão com ele, mas quando ele desceu, eu corri até os pés dele, eu me lancei aos pés dele, eu adorei a ele e disse assim para ele: se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Lembra daquele leproso? Ele esperou Jesus descer do monte. Quando Jesus desceu, ele estava lá, se lançou aos pés de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E naquele momento, Jesus tocou nele e ainda disse: eu quero, seja limpo. Ou seja, ele ouviu e sentiu o toque. Imagina esse homem dizendo: ainda bem que eu estava lá, porque naquele dia eu ouvi a voz dele e ainda senti o toque dele. Está pegando, está pegando. Vai ter gente que depois desse culto também vai dizer: ainda bem que eu fui para esse culto, porque eu ouvi Jesus falar comigo e ainda senti o toque da mão dele. Quem está comigo para dar glória a Deus? Lembra da viúva de Naim? Que quem tem a vida impactada por Jesus, como essas pessoas que eu estou dizendo teve, não consegue ficar longe dele. Então eu creio que essas pessoas estavam ali. Imagina agora a viúva de Naim com o filho dela do lado, olhando para o céu, a nuvem ocultando Jesus, ela catucando o filho e dizendo: filho, ainda bem, né mãe? É, meu filho, ainda bem que Jesus chegou em Naim, antes de você entrar naquela sepultura. Você estava morto, mas ainda bem que Jesus chegou, porque quando Jesus chegou, ele tocou. Imagina essa mulher dizendo assim: pastor Vitor, ainda bem que dentro de casa, antes de ir para o cemitério, eu disse em oração: Deus, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Como assim? Eu vou te explicar. Ainda bem que aquela mãe dentro de casa disse: Deus, eu entrego o meu filho em tuas mãos. E por que eu sei que essa mulher falou isso? Porque só duas pessoas poderiam parar um cortejo fúnebre. Só duas pessoas, na verdade só três pessoas. O pai poderia parar um cortejo, a mãe poderia parar um cortejo, ou alguém que recebeu autorização da mãe e do pai para parar o cortejo. Então, meu irmão, se Jesus chegou e parou aquele cortejo, é porque essa mãe orou dentro de casa e disse: Deus, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Estou pregando para a mãe aqui que tem orado por filho, e vai chegar o momento que você vai dizer assim: ó, ainda bem que eu entreguei o meu filho nas mãos do Senhor, ainda bem que eu coloquei o meu marido nas mãos do Senhor, ainda bem que eu coloquei a minha casa nas mãos do Senhor. Você vai viver milagre. Quem vai dar glória a Deus? Imagine um homem agora
agitado, andando de um lado para o outro, dando uns pulinhos assim, dizendo: ô glória, é mistério. E alguém dizendo: tá assim por quê, irmão? Ele falou: rapaz, é porque eu não andava, né? Aí agora eu estou andando, eu quero pular, eu quero dançar. E ainda bem o quê? Ainda bem que um dia Jesus passou lá na beira do tanque de Betesda, porque eu estava enfermo, coxo, há 38 anos. Mas ainda bem que Jesus passou por lá, porque quando ele passou, ele olhou para mim e disse: quer ficação? Eu falei para ele que eu não tinha ninguém, mas na verdade naquele dia ele chegou para me mostrar que eu tinha a ele. Aí ele olhou para mim e disse: levanta, toma a tua cama e anda. E ainda bem que eu me levantei. Ainda bem que você se levantou. Mas por que você está falando isso? Porque quando eu fiz força para me levantar, eu descobri que já estava curado por ele. Ai, meu Deus do céu, tem gente aqui que vai descobrir ainda hoje que o milagre já aconteceu, que a vitória já chegou. Quem está comigo? Eu já vou terminar por causa do relógio. Eu fico imaginando um homem chamado Zaqueu olhando, e dizendo: ainda bem o que, Zaqueu? Ainda bem que naquele dia eu saí correndo, sem me importar com o meu título, com a minha roupa, com o meu dinheiro. Ainda bem que eu subi numa figueira brava para ver Jesus. Ainda bem que eu tive atitude, porque por causa da minha atitude, Jesus entrou na minha casa e transformou a minha vida. Ai, você ainda vai dizer: ainda bem que eu tive atitude, porque por causa da minha atitude, Jesus entrou na minha casa e transformou a minha vida. Eu fico imaginando mais uns 2 ou 3 olhando para o céu e dizendo: ainda bem. E alguém do lado dizendo: ainda bem de quê? Está falando o que aí? Ainda bem que eu estava lá onde? Em Betânia. O que aconteceu em Betânia? Um amigo dele morreu, foi sepultado, estava 4 dias dentro da sepultura. Mas ainda bem que eu estava lá. Por quê? Porque ele disse assim: ó, tirai a pedra. E naquele momento estava todo mundo de braço cruzado, mas eu decidi descruzar os meus braços e fazer o que ele mandou. Eu tirei porque alguém tirou aquela pedra. Jesus gritou assim: ó, tirai a pedra. Não foi Jesus que tirou a pedra. A gente canta uma música e canta errado: remove a minha pedra. Não é ele que remove. Não é ele que remove. O texto vai dizer que ele mandou tirar a pedra. E quando ele mandou tirar a pedra, alguém foi lá e tirou. Pergunta para mim quem? Não sei. A Bíblia não diz quem foi, mas eu só sei de uma coisa: essa pessoa que tirou a pedra ficou feliz pro resto da vida. Pergunta por quê? Que foi o primeiro a ver o milagre acontecer. Porque se tirou a pedra, está na entrada do túmulo. E se está na entrada do túmulo, foi o primeiro a ver Lázaro sair de lá de dentro vivo. Oh, meu Deus do céu. É porque quem chega primeiro bebe água limpa. Quem faz primeiro vai ver primeiro. Quem faz primeiro vai ver primeiro. Eu estou pregando para um povo que vai dizer assim: ó, ainda bem que eu não demorei a dar glória naquele culto. Ainda bem que eu não demorei a clamar a Deus naquele culto. Ainda bem que eu não demorei a correr para o altar naquele culto. Ainda bem que eu não demorei a me colocar de pé naquele culto. Ainda bem que eu não demorei a fazer um culto diferente aquele dia. Ainda bem que eu não demorei a tomar uma atitude aquele dia, porque na hora que eu tomei a atitude, eu vi o milagre acontecer. Aleluia! A última. Uma mulher, como assim, ó? Como assim, ó? Eu creio que ela andava assim, ó. Mas por quê? Porque 18 anos ela andou assim, ó. A mulher encurvada, lembra que Lucas falou? A mulher encurvada, olhando para o céu, porque ela agora só andava de cabeça erguida, né? Olhando para o céu dizendo: ainda bem o quê? Ainda bem que eu fui no culto. Todo mundo dizia para mim: vai para o culto para quê? Você vai e volta do mesmo jeito. Vai para o culto para quê? Você está desse jeito há 18 anos. Vai para o culto para quê? A sua vida não muda. Vai para o culto para quê? Não acontece nada. Mas imagina ela com a mão na cintura, olhando, dizendo: ainda bem que eu fui para aquele culto. Porque naquele culto, ele olhou para mim e disse: você, mulher, vem aqui. Eu saí do meu lugar encurvada, mas eu voltei para o meu lugar de cabeça erguida.
seguida. Ainda bem que eu fui naquele culto. Por quê? Porque lá naquele culto ele falou comigo e também tocou em mim. Quem está ouvindo ele? Quem está ouvindo ele? Quem está ouvindo? Deixa eu ver quem está ouvindo ele. Deixa eu ver quem já disse assim: essa palavra foi para mim. Se você está dizendo essa palavra foi para mim, então você está dizendo Deus está falando comigo. Deixa eu ver quem já ouviu Deus falar nesse culto. Quem já ouviu Deus falar? Já ouviu. Agora vai sentir o toque dele aí, ó. Ouvir, você já ouviu. Agora ele vai te tocar. Agora ele vai te tocar.